E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar fazendo a correção das atividades que ficou da semana passada, né? Lá da página 58, a atividade 49 e 50. Na atividade 49, ele pede para a gente escrever a equação reduzida da reta, né? Então a equação reduzida é aquela equação na forma y igual a um valor acompanhando x mais b. Então a gente vai chegar numa expressão com essa carinha aqui. E aí ele coloca três gráficos, né? No primeiro gráfico, ele me dá o ângulo, vamos chamar esse ângulo aqui de alfa, que é 135. E me dá um ponto, né? A reta está passando pelo ponto P aí, que é 2 e 2. Com esse ponto e com esse ângulo aí, a gente vai então construir a equação da reta. Com esse ângulo aqui, a gente vai determinar o coeficiente angular, que seria o nosso m, a gente chama de m lá na equação geral da reta. E quando ele me fornecer o ângulo, esse valor de m vai ser sempre a tangente desse ângulo. E aí a tangente já tem um valor definido, né? Nesse caso aqui é tangente de 135. E aí tangente de 135 graus é menos 1. E aí então a gente já tem o valor de m. E aí a gente tem a expressãozinha lá que a gente apresentou ela em um dos exemplos lá. Não me lembro qual agora, deixa eu só olhar aqui. Lá no R10 da página 56, que é a expressão assim, ó, y menos y0 igual m que multiplica x menos x0. Esse m é o que a gente achou aqui, ó, é o menos 1. O y0 e o x0 é os valores aqui do ponto. O meu x0 e o y0 aqui. E o y e o x, sem o índice, ele vai ficar na expressão aqui, porque a gente precisa aparecer eles lá, né? Então, vou substituir aqui. Então, o y vai ficar menos o valor do y0, que é 2. Então, vou repetir o 2. O valor de m, que é menos 1, que multiplica x, menos o valor de x0, que é 2. E aí, agora eu vou organizar isso aqui. Primeiro, resolver esse parêntese aqui, né? Multiplicar o menos 1 com todo mundo lá dentro. Então, eu vou ficar com y menos 2 igual menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 2, menos com menos fica mais. E 1 vezes 2, 2. E aí, agora, como eu quero a minha equação reduzida, eu vou isolar o meu y, né? Então, eu vou passar esse 2 para lá. Então, vai ficar y igual o menos x que já estava lá, o mais 2 também que já estava lá, e esse menos 2 eu vou levar, vai ficar mais 2. Sinais trocou de lá, troca o sinal. E aí eu tenho que y igual a menos x mais 4, né? Essa é a equação reduzida aí dessa reta que ele me forneceu. Na letra B, ele coloca outro gráfico, só que agora ele me fornece dois pontos, né? O ponto A, que tem coordenadas 1 para x e 6 em y, e o ponto B, que tem coordenadas menos 3 em x e 2 em y. Agora ele me fornece os dois pontos só, não me fala de coeficiente angular, não me fala o ângulo, só me fornece esses pontos. Quando ele me fornecer os dois pontos, eu vou resolver isso aqui fazendo determinante. Então, eu vou colocar aqui x e y. Embaixo desse x e y, eu vou colocar os dois pontos, né? Então, 1 e 6, menos 3 e 2. Vou completar a minha matriz aqui com 1. E aí, eu vou calcular o determinante. Para calcular o determinante, o que eu faço? Eu repito essas duas colunas aqui. Então, x e y, 1 e 6, de novo, e menos 3 e 2. Determinante que é lá do segundo ano, né? Quando a gente estuda matrizes. E aí agora eu vou fazer essas multiplicações. Vou fazer essas três aqui. Então vai ficar x vezes 6 vezes 1.
6x. Lembrando que essas três primeiras eu mantenho o sinal que der, né? Y vezes 1 é y. Vezes menos 3 dá menos 3y. 1 vezes 1 vezes 2 dá mais 2. E agora, voltando, eu vou ter... Deixa eu trocar de cor aqui. Eu vou ter y vezes 1 vezes 1 vai dar y, né? Troca o sinal, fica menos y. X vezes 1 vezes 2, 2x. Então, menos 2x. E 1 vezes 6 vezes menos 3 dá menos 18. Troca o sinal, fica mais 18. Tudo isso aqui eu vou igualar a 0. E aí, como eu quero a equação reduzida, eu já posso... Vamos juntar primeiro, né? Os que tem y, os que tem x e os que é só o valor numérico. Então, vai ficar assim. Quem tem x, 6x menos 2x. 6 menos 2 fica 4x. Os y, menos 3y com menos y. Sinais iguais, conserva o sinal e soma, né? Então, menos 4y. E mais 2 mais 18 dá mais 20. Tudo isso aqui igual a 0. Como eu percebo que todos esses coeficientes aqui, ó, são múltiplos de 4, o que eu posso fazer? Eu posso dividir essa minha equação aqui, ó, por 4 já, para facilitar a gente diminuindo esses números, né? Então, eu tenho 4 dividido para 4, fica 1. Ou seja, fica x. Menos 4y, 4 por 4 dá 1, fica menos y. 20 por 4 dá 5. Isso aqui é igual a 0. Se fosse a equação geral da reta, a gente já teria terminado. Como ele quer a equação reduzida, eu vou isolar então o y. Então, vai ficar menos y igual. O x vai para lá, fica menos x. E o 5 vai para lá, fica menos 5. Como o y aqui ficou negativo, ele vai ter que ficar sempre positivo, tá? Então, vou multiplicar aqui por menos 1. Então, multiplicar por menos 1 é trocar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar y igual a x, né? Era menos, fica mais. E o menos 5 também era menos, fica mais 5. Então, essa é a equação da reta que ele pediu aí. Y igual a x mais 5. Letra C, ele de novo me dá o ângulo, né? O ângulo aí agora é 120. E ele não me dá o ponto, mas o ponto eu vou deduzir. Percebe que ele passa pela origem? A origem é onde os meus eixos se cruzam. Então, se ele passa pela origem, ele passa pelo ponto 0 e 0. Então, o ponto que eu vou usar aqui é 0 e 0. E aí, eu tenho que o meu coeficiente angular aqui, m, ele é a tangente de 120. E a tangente de 120 é 1 sobre 2. Vamos deixar em forma de fração para ficar mais fácil na hora das contas. Então, a tangente, o m que eu vou usar é 1 sobre 2. E aí, usando aquela mesma expressão lá da letra A, y menos o y0, que é o y do ponto, que é 0. O valor de m é 1 meio, que multiplica x menos x0, né? O x0 aqui é o x do ponto, que é 0. E aí eu vou ter, então, minha expressão. Y menos 0 vai dar y, né? Então, a gente já tem ele aqui isolado. Meio vezes x, meio x. Ou x sobre 2, né? E meio vezes 0 vai dar 0. Então, nem precisa a gente colocar aqui. Então, só arrumando isso aqui, a gente vai ter 1 vezes x é x, fica x sobre 2. Então, essa é a nossa expressão e a nossa equação reduzida. Número 50. Ele fala assim, qual é a equação reduzida da reta Q? E aí ele vai me fornecendo as informações. Letra A, passa pelo ponto A, 5 e 7. Então ele já me deu um ponto aqui, 5 e 7. E tem coeficiente angular, que é o m, que vale 2. Então ele já me deu o coeficiente angular e já me deu o ponto. Vou usar então
a mesma expressão que a gente usou lá na letra A, da número 49, e da letra C, né? Y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Então, vamos lá. Y menos o y0 é 7. Lembrando que o x0 e o y0 aqui é os x e y do ponto que ele me fornecer, né? Igual o m, que é 2, que multiplica x menos o x0, que é 5. E aí eu vou resolver isso aqui agora. Y menos 7 igual 2 vezes x, 2x. 2 vezes 5, 10. Mantém o sinal ali. Vou passar o 7 para lá, né? Porque eu quero isolar o y. Então, y é igual 2x menos 10. O menos 7 foi para lá, ficou mais 7. E aí agora só resumir isso aqui, organizar, né? Resolvendo essa parte numérica aqui. 2x então vai permanecer. Menos 10 mais 7, sinais diferentes, conserva do maior e subtrai. Então, y igual a 2x menos 3. Essa foi a equação da reta aí que ele me pediu. Na letra B, ele me dá agora um ponto B, menos 2 e 0, e o ponto M, menos 4. Ponto M não, o valor de M, né, que é o coeficiente angular, menos 4. E aí a mesma coisa, y menos o y0, igual o valor de m, que é menos 4, que multiplica x menos o x0, que é menos 2. Então, vou colocar entre parênteses, porque ele tem tem o menos da fórmula e tem o menos já do valor do x0, né? Y menos 0 é y, né? Igual menos 4 vezes x, menos 4x. E aqui eu já vou fazer um pouquinho mais direto. Então, aqui dentro ficaria, né? Menos com menos, ficaria mais, né? E aí, a hora que eu multiplicar menos 4 por 2, vai dar menos 8. Menos com mais menos, 4 vezes 2, 8. E aí, o meu y já está isolado, né? Então, termina aqui minha equação da reta. Essa é a minha equação reduzida aí na letra B. Na letra C, ele coloca assim, passa pelo ponto C, 12 e 4, e é paralela ao eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas é o eixo dos y. E aí, o que a gente pode deduzir daqui? Quando ele é paralelo ao eixo dos y, vou tentar desenhar aqui um gráfico para a gente visualizar. Aqui é o eixo x, eixo dos y. Então, o ponto que ele me dá é 4 em x. Vamos pegar um ponto aqui, 4 em x e 12 em y. Esse é o ponto que ele me fornece. Fazendo o gráfico aqui para a gente visualizar melhor o que está acontecendo. Esse é o ponto C. E aí, o que ele me fala? Ele fala que a reta que tá aqui, ele é paralelo, ela é paralela ao eixo dos y. Então, eu vou ter a minha reta aqui. Vocês percebem que o eixo do y aqui forma um ângulo de 90 graus com o meu eixo do x. Então, essa reta aqui também vai formar um ângulo de 90 graus. Então, daqui eu deduzo que o meu alfa aqui, o meu ângulo ali, igual ele forneceu nas outras anteriores lá, o meu ângulo aqui, ele é um ângulo de 90 graus. E aí, o que vai acontecer? Quando a gente busca lá a tangente de 90 graus, esse valor aqui, ele não existe. Então, se eu não tenho esse valor da tangente, não tem como eu definir a minha equação lá, porque a minha equação depende do valor de m, né? A gente usaria essa aqui, ó, y menos y0, porque eu tenho o ponto, mas o valor de m eu não tenho, porque a tangente de 90 graus não existe. Então, nesse caso aqui, a minha reta aqui não tem equação. Então, não tem como eu deduzir a equação reduzida ou geral dessa reta aqui.
tá? Então essa é a resposta da letra C. Na letra D, ele fala que agora a reta passa pelos pontos D, 0 e 6 e pelo ponto E, menos 3 e menos 9. Esses são os pontos que ele me fornece. E aí a gente precisa fazer usando a matriz, né? Calcular o determinante desses dois pontos com o ponto genérico x e y. Nesse aqui eu vou fazer de uma forma mais fácil para vocês, tá? Usando também a ideia de matriz, só que de uma forma um pouquinho diferente, que fica mais prática. Então, sempre que eu tiver dois pontos e quiser achar a equação da reta, eu posso fazer dessa forma. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, ó, x e y, igual a gente fez na matriz. 0 e 6, menos 3 e menos 9. E aí eu vou repetir o primeiro que eu coloquei lá em cima, que nesse caso foi x e y. E aí agora eu vou fazer essas três multiplicações aqui, ó. X vezes 6, 6x, mantendo o sinal, como eu fazia na matriz também. Multiplico as três primeiras, mantendo o sinal. 0 vezes 9 é 0, não precisa colocar, né? E menos 3 vezes y, menos 3y. Voltando agora, faço três multiplicações de novo, só que agora trocando o sinal do resultado. Y vezes 0 é 0, não precisa colocar. 6 vezes menos 3 dá menos 18. Troca o sinal, fica mais 18. Menos 9 vezes x, menos 9x. Troca o sinal, fica mais 9x. Tudo isso aqui igual a 0. E aí eu vou agora organizar isso aqui. Ver quem dá para juntar, né? Eu tenho 6x e 9x, então 15x. Menos 3y, não tem mais nenhum y para juntar com ele. E o 18 também só tem ele, não tem valor numérico para juntar com mais 18. Então tem aí a equação geral. Percebe que todo mundo aqui divide por 3, né? Então eu vou simplificar aqui por 3. Então eu vou ficar com 5x menos y, dividindo todo mundo por 3, né? 15 por 3 dá 5, 3 por 3 dá 1, 18 por 3 dá 6, igual a 0. Como eu quero a equação reduzida, vou isolar o y. Então, menos y, desconsidera isso aqui, igual, o 5x vai para lá, fica menos 5x, o mais 6 vai para lá, fica menos 6. Troco o sinal de todo mundo, porque o y ficou negativo, né? Vou multiplicar aqui por menos 1. Então, vai ficar menos 5x, quando eu multiplicar por menos 1, fica 5x. E o menos 6 fica mais 6. Troco o sinal de todo mundo. Então, essa é a equação que ele me pediu aí. Pessoal, foram só essas duas atividades, né? Então, uma boa semana de estudo aí para vocês. Qualquer dúvida pode estar me procurando aí. Aí essa semana a gente vai continuar fazendo atividades relacionadas à equação da reta. Então eu vou deixar algumas atividades para vocês no decorrer da semana, tá? Então, bons estudos aí para vocês, boa semana. Fiquem com Deus.